Naqueles dias em que a nossa paraxá acontece, Balac era o rei de Moabe. E naqueles dias, os filhos de Israel estavam para entrar na terra de seus pais. E Balac, confrontado com o medo de que milhões de israelitas pudessem apossar-se das suas terras, caso ganhassem uma passagem segura por elas, chama por Bilam, um profeta, e solicita que ele os amaldiçoe, para que assim então ele tivesse a chance de atacá-los e expulsá-los dali. Quando Balac enviou o primeiro grupo de mensageiros para Bilam, a resposta que ele deu foi que ele deveria consultar a Deus. A resposta que Bilam recebeu, segundo o nosso texto, foi que ele não deveria amaldiçoar os israelitas, pois eles são abençoados. E numa segunda tentativa dos emissários, Deus acaba concedendo a Bilam a chance de ir, caso ele desejasse. Porém, ele deveria dizer apenas o que Hashem colocasse em seus lábios. Nesta paraxá, vamos focar na narrativa de Bilam, o Balaão, e a sua jumenta falante. É óbvio que animais não falam, e até mesmo os antigos, mesmo sem muita tecnologia ou sem muita ciência, sabiam disso, é claro. Por isso, ao interpretarmos os elementos desta história como uma representação de fenômenos psicológicos, o real sentido dela pode aparecer. Bilam, na verdade, queria mesmo amaldiçoar Israel, e para isso viajou até a terra de Balac. A fim de fazer isso, ele deveria suprimir o seu conhecimento da ordem de Deus para que não os amaldiçoasse. E isso gerou nele um profundo conflito. Bilam, então, monta a sua jumenta e segue pelo caminho. O animal representa a sua consciência, o ato de montar a sua jumenta representa a supressão do que a sua consciência poderia ver. Montar também transmite uma sensação de domínio sobre qualquer outro objeto ou ser. Bilam, ele mesmo nesta visão, representa seus instintos maus e, portanto, não tem conhecimento da realidade. O anjo no caminho, com a espada desembainhada, é a personificação do intelecto de Bilam, que lhe chama à realidade e que lhe acusa. Ele, porém, cego e movido pela sua vontade, não consegue perceber. Nossos instintos não foram projetados com a capacidade de julgar o que é moralmente bom ou mal. Instintos não percebem, simplesmente emocionam-se. Isso explica por que Bilam não podia ver o anjo. Bilam, os instintos, constituem-se numa faculdade humana incapaz de perceber. Instintos têm apenas uma função: orientar uma pessoa para a satisfação natural instintiva. Bilam, montado em sua jumenta, pode ser interpretado como seus maus instintos tentando montar, ou seja, suprimir a sua consciência ou dominá-la. A sua consciência por si só é ciente da realidade. A jumenta vê o anjo. Porém, Bilam não consegue. Sempre que a consciência sai do traçado orientado pelos instintos, quando alertada pelo intelecto, Bilam, que representa aqui os maus instintos, busca fazer com que ela retorne ao caminho para a satisfação da sua vontade. Como consequência disso, na nossa narrativa, Bilam tenta suprimir a sua consciência, ou seja, ele bate na jumenta. Sua consciência faz com que ele reduza seu ímpeto instintivo de mau desígnio, e assim temos a parte em que seu pé é apertado contra a parede, uma forma de pará-lo, enquanto ele tenta seguir o seu caminho. Como ele percebe seu erro cada vez mais, pelo fato da passagem tornar-se cada vez mais estreita, as armas de Bilam, para suprimir a sua consciência, devem tornar-se também cada vez mais fortes. Ele bate na jumenta com uma vara. Em seguida, a consciência finalmente prevalece e a jumenta fala. O texto da Torá afirma que a jumenta viu o anjo que estava no caminho com uma espada em sua mão estendida.
Assim, diante daquela cena, a jumenta virou de lado e seguiu para um campo. Bilam bateu na jumenta para fazê-la voltar ao seu caminho. O anjo apareceu uma segunda vez na vinha. Havia uma cerca em ambos os lados da jumenta e de Bilam, e ao ver o anjo pela segunda vez, o animal pressiona o pé de Bilam contra a parede, tentando esquivar-se. Bilam continuou a espancar a jumenta. O anjo passou a um lugar que era estreito, sem espaço para passar nem pela esquerda e nem pela direita. A jumenta viu o anjo e deitou-se no caminho, de acordo com o nosso texto. Maimônides declara que toda vez que encontramos na Escritura a menção de um anjo que aparece ou que fala, o relato todo está, na verdade, descrevendo uma visão. Assim, não trata-se de um evento literal. Sendo este o caso, toda esta história deve ser interpretada em conformidade com o que declara o Rambam. Isto seria então uma metáfora para um conflito com o qual Bilam estava lidando. Se nos recordarmos dos acontecimentos que antecederam as cenas em que Bilam monta sua jumenta, veremos que ele aparece no relato como alguém que segue a Deus. Mas com um olhar mais atento, a sua verdadeira natureza poderá ser apreciada. Quando a jumenta, isto é, a consciência, fala, ela diz que não é comum ou normal fazer o que está fazendo ou agir como está agindo. O argumento da jumenta é algo como: não sou eu que está em falta. O que significa que Bilam ganha insights a partir do falar da sua consciência sobre suas ações e percebe que há algo por trás das suas tentativas de supressão da sua própria consciência. Neste ponto, Bilam se torna consciente da sua negação só através da bondade de Deus. É por isso que Deus teve que abrir seus olhos. Ibn Ezra diz que a jumenta morre depois de falar. E qual a razão disso? Depois de fazer com que os maus instintos entendam a situação, a consciência cessa a sua função, denominada aqui como morte. Ela fez o seu trabalho, ela morre para aquele evento específico. Não há mais menção à jumenta logo depois desse episódio. Urashi nos diz que as 3 vezes que a jumenta parou ao longo do caminho são referências aos 3 patriarcas de Israel, Abraham, Isaac e Yaakov, e também aos 3 grandes festivais, Pesach, Shavuot e Sukkot. A jumenta, a consciência de Bilam, estava contemplando a principal razão para a direta providência de Deus sobre os israelitas, ou seja, a fidelidade dos 3 patriarcas, que garantiu ao seu povo o direito a esta mesma providência a nível nacional. E o conflito da consciência de Bilam só crescia, deixando-o cada vez mais hesitante acerca da sua decisão de viajar para amaldiçoar os filhos de Israel. Abraham, Isaac e Yaakov trouxeram esta relação de Israel com o seu Deus, pensava ele, e agora eu, Bilam, desejo amaldiçoá-los? Por isso, entendemos que Bilam agiu com naturalidade neste texto ao falar com um animal. Por quê? Porque aquela cena não era algo real, não era uma verdade histórica, mas sim um evento que se passou em sua mente. Mas qual é o significado dos 2 rapazes que acompanham Bilam? É claro que a viagem até Moab ocorreu, e no decurso dessa viagem, Bilam teve toda essa experiência mística que estamos relatando. A Torá nos diz que pela boca de no mínimo 2 testemunhas toda a verdade será confirmada, Deuteronômio 17, verso 6. E aqui está o objetivo de se mencionar esses 2 homens. O que Bilam estava prestes a fazer era um erro, uma transgressão, mesmo o simples fato de se dispor a ir com as autoridades moabitas. E isso foi testemunhado por ambos os rapazes nessa narrativa. Por que Deus, às vezes, inclui enigmas, metáforas e relatos não literais em sua Torá? Talvez Deus descreva um mundo interior e outras mensagens mais profundas através de metáforas, já que um tratamento literal poderá ser rejeitado pelos simples e ignorantes, fechando assim a porta para toda e qualquer consideração
futura sobre um significado mais profundo. Da mesma forma, a luta de Jacó com o anjo é tratada de forma literal, porém a realidade não é essa, pois o verso começa deixando claro que ele estava sozinho, ninguém estava lá. Não havia pessoa com quem ele pudesse ter lutado. Mas como esse relato também aborda o mundo interno do homem, ele vem de forma disfarçada, como se Jacó, Yaakov, tivesse lutado com um homem, na verdade com ele mesmo. A oposição de Satã em relação a Jó, cujo nome enraiza-se no termo opositor em hebraico, é outra metáfora. Jó, na verdade, luta contra ele mesmo, em seu mundo interior. E tal ocorre aqui com o nosso personagem Bilam. E como sempre, a nossa mensagem final. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, contatos e redes sociais. E se você ainda não for inscrito, se inscreva, ative as notificações, que teremos mais conteúdo acerca da Torá e acerca dos sentidos mais sutis do texto da lei divina. Até o próximo estudo, então. Muito obrigado a todos e até lá.